Fala, gente! Preparados para ouvirem as melhores piadas do Brasil? Hoje vamos ter 13 piadas que vão fazer você rir até molhar a calça. Deixa o like agora e, sem mais enrolação, vamos começar! Inté! Tem a piada da mulher que nunca depilava as axilas, conhecem? Eu vou contar mesmo assim, tá? Sei que um dia essa mulher entrou no ônibus e, como não tinha lugar para sentar, ficou de pé. Um bêbado que estava sentado começou a chamar a mulher de bailarina. Era bailarina pra cá, bailarina pra lá. A mulher, não entendendo nada, ficou quieta. Mas depois de um tempo, ela se cansou de ser chamada de bailarina e ficou nervosa com o bêbado. Ela disse pra ele que ela não era bailarina coisa nenhuma e era pra ele parar de chamar ela daquilo. O bêbado olha bem pra mulher e diz o seguinte: se a senhora não é bailarina, como é que consegue pôr a perna onde os outros seguram, então? Em Jerusalém, na época de Jesus Cristo, alguns homens descobriram uma prostituta e resolveram apedrejá-la. Jesus ficou sabendo daquilo e foi até o local dizendo: quem nunca errou, que atire a primeira pedra nesta mulher. Sei que um dos homens tomou a distância, mirou e derrubou a moça com uma pedrada na cabeça. Jesus ficou bravo e perguntou para o homem: meu senhor, o senhor nunca errou, é? Olha, desta distância, nunca. No Natal, o Saci Pererê fala pro Papai Noel que ele estava muito gordo e precisava fazer um regime para emagrecer. Sei que o Papai Noel ficou com tanta raiva do Saci que dá um patinete para ele de presente. O médico liga para o paciente e fala: seu Roberto, eu tô te ligando para dizer que seus exames ficaram prontos. E aí, doutor? Me fala dos resultados então? Pois é, seu Roberto, o senhor não tá nada bem. Olha, eu tenho duas notícias ruins para te dar. Posso lhe falar a primeira? Seu Roberto, lacrimejando, fala para o médico falar: bom, seu Roberto, pelos resultados dos exames, o senhor só tem 24 horas de vida. Seu Roberto chora muito e diz: e qual notícia pode ser pior que esta? Me diga outra logo, vai. Ai, é que eu tentei ligar para o senhor ontem o dia inteiro, mas só dava culpado. Carmen era uma famosa cantora e estava num concerto cantando uma ópera. Quase no finalzinho, ela solta um peido bem alto. As cortinas foram fechadas e os atores agradecem ao público. Ela vai correndo aflita até o gabinete do diretor e fala: seu Gustavo, o senhor tem que me ajudar. Mas o que aconteceu, Carmen? É que deu um peido no palco e se aquela gente toda que estava assistindo sabe que fui eu, saem falando e a minha carreira vai por água abaixo. Nossa, Carmen, verdade, eu vou te ajudar. Ele sai correndo para o palco, pede para abrir as cortinas e diz: senhoras e senhores, meninos e meninas, o peido que a Carmen deu não foi ela, fui eu. Sei que o Elias andava muito preocupado no trabalho, até que um colega perguntou para ele: o que está acontecendo, Elias? Elias, cabisbaixo, fala: ai, é que a primeira vez que a minha mulher estava grávida, ela estava lendo As Duas Órfãs e nascerão gêmeas. A segunda vez, ela estava lendo Os Três Mosqueteiros e nasceram trigêmeos. E agora ela está grávida de novo e está lendo Ali Babá e os 40 Ladrões. Uma família estava jantando no restaurante e depois de pagar a conta, o homem disse para o garçom: o senhor pode colocar o que sobrou numa embalagem para eu levar para o cachorrinho? Aí que as crianças gritaram: oba, o papai vai comprar um cachorro pra gente! Um lenhador era o melhor da cidade e com a sua serra ele conseguia cortar 10 árvores por dia. Sei que um sobrinho dele foi o visitar no sítio e, espantado com a técnica do tio, disse para ele que com uma serra elétrica ele conseguiria cortar muito mais árvores. O lenhador, quando foi para a cidade comprar comida, resolveu comprar a tal serra elétrica e a levou para casa. No outro dia, bem cedinho, ele saiu para trabalhar e levou a serra elétrica com ele para fazer um teste. Ele voltou cansado para casa e disse para a esposa que só conseguiu cortar 5 árvores com a nova serra,
mas que como o sobrinho tinha falado que ela era muito boa, iria fazer um novo teste no dia seguinte. No outro dia, bem cedo, como de costume, ele saiu para a floresta e levou a serra elétrica com ele para testar de novo. Ele voltou mais cansado ainda, mas conseguiu cortar 8 árvores desta vez. Mesmo assim, ele fez as contas e com sua velha serra cortava 10 árvores por dia, e com a serra elétrica cortava no máximo 8 por dia. Disse para a esposa que ia devolver a serra para a loja, mas faria isso no outro dia, pois estava muito cansado. No outro dia, ele saiu com a serra elétrica e passou na loja para devolvê-la antes de ir para a floresta. Ele entra na loja e diz: "Eu queria devolver esta serra aqui. De fato, eu acho que ela está com um defeito, pois eu consigo cortar 10 árvores com a minha velha serra, mas meu sobrinho me disse que com esta serra eu cortaria muito mais." O vendedor pegou a serra da mão do lenhador e perguntou: "Qual o defeito desta serra, meu senhor?" E ligou a serra. Sei que o lenhador deu um pulo para trás e disse: "Eita, que barulho é este?" Tinha um criador de suínos que criava muitos porcos e quase todo mês um fiscal da prefeitura ia lá no seu sítio para perguntar como ele estava alimentando os porquinhos. Num mês qualquer, o fiscal foi lá e perguntou se ele estava tratando bem dos porcos. O criador respondeu que estava dando resto de comida e coisas que iam vencer logo. O fiscal não ficou satisfeito e disse que os animais também eram seres vivos e multou o cara em $1.000. No mês seguinte, o fiscal voltou no sítio e fez a mesma pergunta para o criador. Ele disse que estava dando macarronada, peito de frango, enfim, tudo de bom para os bichinhos. O fiscal ficou doido e falou que ia dar outra multa de $1.000 para o cara, porque com tanta gente passando fome e ele dava aquele tipo de comida para os porquinhos, sei que o criador ficou sem entender nada. No mês seguinte, o fiscal voltou e fez a mesmíssima pergunta para o criador. O cara abriu um sorriso e disse: "Olha, eu dou 40 pau para cada um e eles vão no restaurante e comem o que quiserem." Um dia eu estava com meu carro na estrada e li no para-choques de um caminhão: "Feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão." E eu tenho os dois. Um francês, um alemão e um brasileiro estavam num museu, olhando um quadro de Adão e Eva. O alemão olha bem para o quadro e diz: "Este casal deve ser alemão. Olha a beleza física deles." O francês não perde tempo e fala: "Que nada, eles são franceses. Olha a beleza estampada nos olhos deles." O brasileiro, para não ficar sem dizer nada, fala: "Olha, eles são brasileiros." Os outros dois perguntam o motivo e o brasileiro completa: "Olha, eles não têm onde morar, não têm o que vestir, só têm uma maçã para comer e mesmo assim acham que estão no paraíso." Uma professora entra na sala de aula e fala para os alunos que naquele dia ia ensinar para eles como um mosquito podia ser domado. Aquela professora só ensinava besteira para os alunos, né? Não? Joãozinho estava muito quieto na sala, o que era muito raro, e a professora observou que toda vez que ele levantava o dedo, uma mosca vinha voando e pousava lá. Ela foi até ele e perguntou: "Joãozinho, como é que você consegue isso? Eu ia ensinar para a classe, eu estou tentando há mais de meia hora e não consigo." Joãozinho prontamente responde: "Se a senhora não enfiar o dedo no fiofó primeiro, elas não vêm mesmo, professora." Era final da aula e a professora brincava de fazer perguntas de adivinhações para os alunos. No fundo da sala, o Joãozinho mascava o chiclete e a professora se incomoda com aquilo, mas não dá muita bola. Ela continua as perguntas. "Pedrinho, o que há que tem penas e bota ovos?" "Galinha, professora." "Mariazinha, o que é que tem focinho e abana o rabinho?" "Cachorro, professora." "Jorginho, o que é que sobe no telhado da casa e fica miando?" "Um gato, professora." E o Joãozinho lá na dele, só mascando o chiclete. Sei que a professora foi se enchendo daquilo e diz:
Joãozinho, levanta e gospe. Bilal, professor. E aí, qual foi a melhor piada? Comenta o número aqui embaixo. Se você riu de pelo menos 10, se inscreve e ativa o sininho, porque logo tem mais piadas para vocês. Valeu e até a próxima!